Paz para todos nós, amigos. A gente gostaria de falar sobre uma passagem do Evangelho que nos chama muita atenção. É sobre um paralítico, mas também sobre os amigos do paralítico. Nós vamos primeiro ler a pequena passagem. Tomo a liberdade de pedir licença a vocês para ler e depois a gente faz um breve comentário. Nós vamos encontrar no capítulo 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, uma passagem pequenina de Marcos, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, e feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E aí o Espírito Emmanuel comenta que muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível em estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recordo o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas para que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Vamos pensar um pouco mais sobre essa belíssima passagem. Primeiro, o modelo de construção das habitações na época permitiram tal esforço, tal ação. As casas eram construídas de tal forma que sobre elas, como o tempo era bem seco, muito sol, sobre elas as pessoas espalhavam suas plantas para secarem. E isso era importante porque dali eles tinham alimentos para eles próprios, para os animais. Então, em determinada época do ano, via-se todas as casas, cobertas de vegetação que estavam ali colocadas de uma maneira adequada para que elas secassem e pudessem atender às necessidades de seus moradores.
Então, por causa disso, próximo a cada casa havia sempre uma escada que levava ao telhado, ao teto. Isso era algo normal na maioria das casas das pessoas humildes e de uma pequena condição. Muito bem. Então, começamos a pensar na estrutura física da casa. Segundo, aquele paralítico tinha amigos de verdade, que não titubearam em obedecer à sugestão dele. Vamos pelo telhado. Não titubearam. Silenciosamente, eles foram rompendo a multidão e conseguiram sucesso, conseguiram êxito em alcançar a escada. E dali, eles subiram com o paralítico ao telhado. Vejam a lealdade desses amigos do paralítico, que acataram a sua sugestão e se esforçaram para levá-lo ao telhado. Esse é o primeiro ponto importante. Nós vamos ver aí os amigos anônimos do paralítico. Também em cada telhado havia uma abertura por onde, às vezes, se recolhiam aquelas plantas que estavam secando, e por ali se tinha também acesso fácil ao telhado. Então, usando aquela abertura que estava certamente coberta, mas que era usada quando necessário, eles descobrem aquela cobertura e, de uma maneira silenciosa, humilde, corajosa, eles descem os 4, cada um de um lado, eles descem o paralítico pelo lençol e o colocam frente a frente com Jesus. Na minha maneira de pensar, é uma belíssima atitude que só amigos verdadeiros são capazes de fazer para ajudar o outro a se recuperar, a se colocar de pé. Mas o Espírito Emmanuel comenta também, de um outro lado, fazendo uma analogia belíssima, no sentido de que, quando estamos nos sentindo distanciados do Mestre, pela nossa própria força, pelas nossas condições íntimas, que nós busquemos os amigos, anônimos até, nossos amigos espirituais, e peçamos a eles para nos ajudar. Eles, então, nos erguerão, como ergueram aquele paralítico até o teto. E depois de nos erguer e de renovar nossa esperança, eles vão nos conduzir e colocar aos pés do Mestre, né? E essa é também uma passagem lindíssima, porque de todo jeito nossos amigos podem ser instrumentos para nos colocar ao pé do Mestre, que dialoga conosco, que nos entende a aflição e, mesmo sem que peçamos, ele, Jesus, o nosso amigo, nos atende, nos beneficia, nos coloca de pé, para que, estando de pé, retomemos a caminhada, retomemos a nossa condição
de comandante de nós próprios, de condutores de nós próprios, que, baseados na fé, baseados nos ensinamentos e exemplos de Jesus, nós precisamos caminhar pelas nossas próprias pernas, renovando a nós próprios e iluminando o caminho daqueles pelos quais passarmos, estendendo as mãos, sorrindo e levando a cada um a força da paz, a força do amor, da esperança e da fé. Então, é preciso que nós nos baseemos sempre nas passagens do Evangelho, que parecem apenas a narrativa de um fenômeno um pouco diferente, mas que por trás da narrativa do fenômeno nos traz o esclarecimento a respeito de atitudes possíveis para cada um de nós. E que muitas vezes nós não tomamos a iniciativa apenas por falta de esclarecimento e até mesmo por falta de coragem. Então, é preciso que a gente entenda, conforme diz o Espírito Emmanuel aqui no fim da página: cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Então, que possamos todos nós, no nosso dia a dia, estabelecermos recursos que a fé que possuímos, a fé que está em nós, que ela seja ativada e, depois de ativada, que possamos nós retomar a nossa caminhada evolutiva, acendendo a nossa própria luz. Esse é o convite que fazemos com muita tranquilidade. Este é o convite que fica para cada um de nós, que não é tão difícil de ser cumprido, porque não há medidas no cumprimento desse convite. Cada um vai fazer o tanto que lhe é possível, o tanto que ele dá conta de fazer. E por isso se torna viável para todos nós. Eu gostaria de aproveitar ainda esse pequeno momento, esse convite a nos movimentarmos e nos aproximarmos do Mestre, conduzidos pelos amigos. Eu gostaria de fazer um convite a vocês. Falem com seus amigos desse nosso singelo encontro. É tão simples, mas no momento em que muitas vezes a gente encontra tantas falas que prejudicam, que criticam, que incentivam o preconceito, nós vamos encontrar numa fala singela a respeito de Jesus 15 minutinhos, não passa disso. 15 minutinhos de reflexão para que possamos caminhar com segurança rumo à paz, rumo à luz, rumo ao bem. Então, eu estou pedindo a cada um de vocês, ajude-nos, primeira coisa, ajude-nos a permanecer trabalhando neste pequeno espaço. Movimente o espaço da sua parte. Dê o seu like ou o seu dislike. Faça uma pergunta. Comunique conosco. Faça uma contribuição conosco e compartilhe com alguém esse pequeno áudio, esse pequeno vídeo, né? E isso vai nos ajudar a movimentar, né? Vai movimentar
o nosso pequeno canal, o nosso singelo canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Para nós é muito importante. Quando nós começamos, havia um limite. Olha, não pode passar de X. Agora, graças a Deus, o número de inscritos pode ser ilimitado. Então, inscreva-se. Incentive outras pessoas a inscreverem. E vocês estarão nos ajudando a permanecer de pé, de uma maneira tão singela, nesse canal que nos abraça, que nos abriga. Amigos, até semana que vem. Que Deus nos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine cada vez mais. Paz aos nossos corações. É o que eu desejo para todos vocês.